Hoje eu estou recebendo aqui no Legado 360 um amigo, um conterrâneo, um empresário, um pai de família, e que é conterrâneo porque é lá da minha cidade, né? Conceição da Barra. Então, é uma satisfação, Gilmar, estar te recebendo aqui no Legado 360. Obrigado, meu irmão. A gente traz essa frase aqui que é o seguinte: resultados passam e legados permanecem. Eu acho que tem tudo a ver com o seu momento aqui, né? A história que você já construiu, a trajetória que você construiu, aquilo que você tem feito aí ao longo da tua jornada, né? Então, assim, eu vou começar aqui, Gilmar, por trás do Gilmar empresário. Quem é o Gilmar? Primeiramente, agradecer o convite, né? Muito bom. Porque depois de um certo tempo sem se conectar com você, né? Foi uma felicidade a gente nos falar 2, 3 semanas atrás e você já me fazer esse convite para estar aqui, né? Então, e parabéns pelo projeto seu, né? E o nome escolhido pelo seu, né? Do seu podcast aí, Legado 360, né? Um nome muito oportuno, né? Trazendo aí já para mim um conceito muito importante que você tem sobre valores, sobre princípios, né? Isso aí. E o que baseia bastante assim a nossa formação, inclusive, né? Como você falou, somos conterrâneos, mesma cidade, de pais que se conheceram, né? E enfim, com os mesmos princípios e valores. Então é muito legal estar aqui. E quem é o Gilmar? O Gilmar é aquele cidadão que nasceu lá em Conceição da Barra, né? E veio para Vitória para buscar novas perspectivas, apesar de amar nossa terra, né? Sim. Cidade maravilhosa, nossa cidade, e famosa no Espírito Santo e no Brasil, né? Pelos verões, pelos carnavais, enfim. Mas, assim como você, Gilmar veio para Vitória para tentar aqui se estabelecer e buscar aqui alcançar os seus sonhos, seus objetivos, né? E deixar um legado, e né? deixar um legado. Porque a gente não vem aqui nesse mundo à toa, né? Exatamente. Cada um de nós aqui nascemos com um propósito, né? Deus não colocou aqui a gente só para simplesmente nascer, crescer, viver e morrer. Tem um propósito. E eu acho, Gilmar, que assim, né? Você falou da questão do propósito. Eu acho que uma coisa que Deus faz é isso. É olhar para você hoje e dizer assim, sempre te fazendo essa pergunta: o que você tem deixado aí? Isso. Né? Então, de fato, o deixar é isso. O deixar é algo que vai permanecer. Daqui uns dias nós não estaremos aqui, mas o nosso legado vai permanecer, que é o que está ali. É aquilo que você construiu através da sua reputação, né, através da sua formação, através daquilo que você aprendeu lá no seio familiar. Isso. Então, tem muito a ver sobre isso, né? Então, assim, mas eu vou te fazer uma outra pergunta, né? Assim, o que tem por dentro, por trás desse legado, que pouca gente sabe, assim, e que talvez represente o resultado desse sucesso seu hoje, dessa sua trajetória hoje? Rodomário, eu acho que tem muita influência familiar, em primeiro lugar, né? Porque nós que vivemos nesse ambiente familiar, fomos criados num ambiente familiar, a principal referência nossa, obviamente, são nossos pais, né? Nós estamos dentro de casa e estamos olhando para os nossos pais, observando os nossos pais, né? E, de certa forma, seguindo os passos dos nossos pais, principalmente com relação aos valores, como eu coloquei, né? Então, uma coisa que sempre me influenciou e sempre me inspirou foi isso. A minha mãe, eu falo que ela sempre foi uma artista e empreendedora. A minha mãe, desde quando eu me entendo por gente, a minha mãe crochê, tricô, pintura, né? Sempre vendeu as coisas dela, vendeu joia, teve uma lojinha em sociedade comigo dentro de casa. Que legal! Para vender coisas que nós comprávamos na Feira Livre de Belo Horizonte. Então, assim, eu falo que ela era uma artista e empreendedora. Né? Continua artista até hoje, com 82 anos ainda faz as coisas dela. Né? Então veio um pouco dela, veio um pouco do meu pai, que sempre foi muito inteligente,
né? De uma capacidade de informação, de armazenar informação muito grande e de uma versatilidade com relação às coisas que fazia. Meu pai pegava, eu ficava admirando porque ele ficava no quintal lá de casa, adorava carro, ele, né? Ele montava, desmontava, motor de carro ele montava, desmontava e aquele negócio eu ficava admirado. Falei, como é que consegue fazer isso? Meu Deus, meu pequeno, né? Não entrava nada na minha cabeça, o que é isso? Então assim, vem um pouco dos pais, né? E ao longo do tempo, de sonhos próprios, né, de ambições que a gente tem na vida, né? E a busca contínua de, primeiro, encontrar um propósito e, segundo, galgar degraus de forma ética, de forma, né, transparente, de forma verdadeira, buscando todo essa vontade de realizar sempre, sabe? Legal. E com muito amor no coração, né? Porque tudo que eu faço, eu procuro colocar amor. Isso aí. Em primeiro lugar, amor no coração. Fazer as coisas com amor. Tudo que você falou aí já faz parte desse bloco. Você já trouxe aí um pouco da sua infância, né? Daquilo que você, sim, eu acho que serviu até de inspiração, né? Através da sua mãe, através do seu pai. Então, eu acho que muita coisa que veio lá do seio familiar, lá de Conceição da Barra, lá da família, reverberou até hoje, reverbera até hoje, e isso ajudou, eu acredito que ajudou, como foi o meu caso também, mas ajuda a gente a se estabelecer como pai, como empresário, como pessoa. Então, assim, esse panorama que você desenhou e que você se tornou hoje, com certeza está muito alinhado com aquela coisa, com tudo esse momento que você viveu ali no momento de infância, adolescência. Quer dizer, essa veia empreendedora que tem hoje, que é pulsante, vem lá de trás, então, né? Sem dúvida, vem de lá, essa inspiração vem de lá. Eu falo que quando, por exemplo, você sabe, eu estudei música, né? Sim. Tocava na banda musical, isso Oliveira aí, Filho, né? E tocava na bandinha no carnaval. Eu falava que ali eu já empreendia, porque Sim. a gente tocava na bandinha e ganhava uma grana, né? No carnaval. Qual foi o seu primeiro trabalho, Gilmar? Não, eu falo assim, o meu primeiro trabalho, eu fiz datilografia. Meu pai colocou, lá no Fernando, não? Lá né? no Fernando, eu também com a Dolores, né? Fiz datilografia e logo depois que eu terminei o curso de datilografia, meu pai conseguiu um emprego para mim. Legal. Né? No escritório, na Urbis. Na Urbis. Né? Na Urbis. Então, meu irmão já trabalhava lá e eu fui para lá, para a área de compras. Então foi o primeiro né? trabalho? Primeiro trabalho meu, e era para datilografar na área de compras. Legal. Datilografava muito, fiquei fera naquele negócio. Legal. E essa coisa, assim, você falou há pouco tempo aí, alguns minutinhos atrás, você falou que sua vinda para cá foi em 92, não é isso? Isso, exatamente. Né? Eu tinha ido, na realidade, para a Bahia, para o extremo sul da Bahia, né? Participar daquele projeto da Bahia Sul, né? E fiquei ali de 89 a 92. Legal. Em janeiro de 92, eu vim para Vitória. Em pleno verão... Domingo de sol, você imagina, na nossa cidade, domingo de sol maravilhoso, no melhor mês de Conceição da Barra, janeiro. Você veio pra cá. Eu deixo família, eu deixo amigos, eu deixo namorada, eu deixo toda uma vida e venho embora para Vitória. Legal. E deixa eu perguntar, como é que foi essa entrada da questão da indústria? Como é que isso começou a circular dentro de você? Assim, como é que veio esse despertamento da questão da indústria? Isso se conectou de uma forma como consequência, né? Consequência de um projeto, né? Isso não foi uma coisa assim que pensada, digamos assim. Você falava, você tinha esse sonho, essa coisa já planejada com relação à indústria. Não, isso aconteceu no meio do caminho, né? Então, em 98, eu vim para cá em 92. Em 92 eu vim para cá, então eu trabalhava numa empresa na Bahia, fui transferido para cá, trabalhei nessa empresa durante alguns anos, né? Em 98 eu abri o meu primeiro negócio e em um ano quebrei, né? Que era numa área de produção e fabricação de tubulação em fibra de vidro, né? Eu me associei a uma pessoa que conhecia do negócio tecnicamente, né? E ali a gente fez uma sociedade e infelizmente não deu certo. Logo em seguida, em 99,
eu tentei o segundo negócio, que aí já foi um negócio inspirado num produto. Legal. Né? Inspirado num produto. Então, o negócio foi inspirado num modelo alternativo de banheiro químico. Né? À época, só existia o banheiro químico tradicional que a gente vê hoje. Ok? Ok. E eu fui conhecer o que era esse banheiro químico que tantos estavam se falando à época, que Vitória estava trazendo os primeiros banheiros químicos para atender carnaval, atender as praias, etc. e tal. Os eventos, eu ali precisando de alguma... precisando fazer alguma coisa, né? Porque eu estava numa situação complicada. Algo precisava virar. Algo precisava virar. E eu ali falei, por que eu vou fazer? Comecei a ler sobre isso, me despertou curiosidade, fui conhecer na praia, na barraca do Batman, na época, o que era o tal do banheiro químico. Então, quando eu fui lá e abri aquele banheiro, eu quase caí para trás, né? Da insalubridade, toda aquela condição muito ruim. Aquilo devia estar uns 30 dias ali sem manutenção. Eu costumo falar até assim, como piada, que aquilo ficou por uns 30 dias na minha cabeça e também no meu nariz, que é muito grande, para desimpregnar o mau cheiro daquilo, demorou. E eu fiquei ali me questionando. Falei, não é possível que não tenha nada no mercado alternativo a isso. Uma coisa melhor, salubre, mais confortável. Como é que uma mulher usa um banheiro desse, etc. E tal. E comecei nessa agonia. Coisa que... Você viu ali uma oportunidade atrelada a um problema que você precisava resolver. Que eu precisava resolver. Eu vi uma oportunidade ali. E fui pesquisar. E realmente não tinha nada que pudesse ser melhor, né? Nesse conceito de banheiro portátil, né? Banheiro público portátil. Entendi. E aí nasceu o que nós chamamos de sanitário hidráulico portátil, que é um banheiro que nem um banheiro de casa, né? Com todos os acessórios que um banheiro contém, porém móvel. Móvel. Entendi. Então isso nasceu disso, nasceu dessa... Primeiro de uma condição que eu estava à época, segundo de uma necessidade de fazer alguma coisa, terceiro de enxergar ali uma oportunidade para resolver um problema. Que foi essa virada. E aí foi essa virada. Essa virada. E como a produção era própria, aí entra, respondendo a sua pergunta, a indústria no negócio. Legal, legal. Nessa jornada, assim, que você observou lá desde 92, um negócio que aconteceu no caminho, aí essa virada de chave que teve no negócio, literalmente depois que você entendia, enxergava ali uma oportunidade. Tem algum fato que te traz à memória que foi assim, que foi emocionante, assim, que você fala assim, poxa, aquele foi o momento, né? Que você vem à memória como algo assim que te tocou mesmo, falou assim, poxa, Deus é bom, né? Você traz à memória algo que contextualize esse momento, assim, que te traga essa emoção? Trago, meu irmão. Como eu te falei, eu passei por uma situação bem difícil, né? Sim. Casado e precisando de um norte, né? Que estava uma situação muito ruim. E um dia recebo a ligação da minha tia. Sua tia? Tia Batina. Muito preocupado, todos preocupados com a minha situação, né? Sim. E ela sugerindo que eu voltasse para nossa terra, né? Volta para cá, porque nós estamos sabendo que tá ruim, aí não tá bom, perto, e melhor família, suporte. Melhor suporte aqui, etc e tal. E eu falei assim, olha, tia, vou fazer o seguinte, vou te prometer um negócio. Eu vou dar a minha última cartada. Se eu não acertar, eu prometo que eu vou voltar. Não ia voltar nada, mas para confortá-la, eu prometo que eu vou voltar. Isso aí, né? Isso aí. E aí eu tinha apresentado esse projeto do banheiro para um investidor, que é o meu sócio até hoje. Né? Que legal. 27 anos, é meu sócio, é meu amigo, é meu compadre, meu irmão. Muito bem. Eu conversei com ela numa semana, sei lá, passou 3 ou 4 dias depois, eu recebo uma ligação dele, me convidando para ir lá, para conversar um pouco mais sobre o projeto e dar andamento naquilo. Essa foi a virada. Essa foi uma coisa que até hoje, né, me impacta, me emociona, porque... Na verdade, você foi desafiado por algo, né? Fui desafiado, muito desafiado. E
é uma coisa que me inspira, né? Eu falo com os meus colaboradores hoje, olha só como que a gente não pode desistir dos nossos sonhos, né? Eu, quando fui apresentar esse projeto, e eu falo isso sem problema nenhum, né? Porque eu estou desvencilhado de vaidade, graças a Deus. Sim. Eu tinha uma Saveiro. E essa Saveiro, eu vivia ficando com ela na mão por falta de gasolina. E no dia que eu marquei para apresentar o projeto, né, pro Ronald, meu sócio, rapaz, a Saveiro estava no cheiro. Sabe que é no cheiro? No cheiro. Já passei muito por isso também. E aí, rapaz, eu falei, tô indo, né? Então, todo no social, alinhado, sapatinho alinhado, pastinha na mão, enseada do suar, e tal, e fui, rapaz. Mas foi a conta de chegar. No lugar. Chegar. No escritório lá. Acabou a gasolina. Meu Chegou Deus. E puf. Bom, mas aí eu cheguei, falei bem assim, depois eu resolvo. A primeira parte... Cada coisa ao seu tempo. Cada coisa ao seu tempo. Então agora a minha concentração aqui vai ser, né, na reunião que eu vou ter agora, que é importante. E aí fiz a reunião, enfim, passei lá quase 4 horas de reunião, de conversa, de alinhamento, etc e tal, saindo de lá já com uma resposta positiva com relação ao projeto. E quando eu voltei, tentei mais uma vez ligar o carro, não consegui. O cheiro foi embora, né? O cheiro foi embora, eu fui embora a pé. E ficou lá o carro? Ficou lá. Falei, depois eu resolvo isso aqui. Uma coisa de cada vez, deixa aí. E eu fui embora. Da Enseada do Suar até Maruípe. Meu Deus. Onde a gente morou, né? Fui a pé. E fui a pé agradecendo a Deus. Sim. Agradecendo a Deus pela oportunidade que Ele me deu. É isso aí. Entendeu? Sim. Cheguei feliz da vida em casa. Imagina assim, fala aqui para essa câmera, Gilmar, imagina que tem um empresário que está ouvindo você falar sobre dificuldade. Dá um recado para esse empresário que está aqui. Ele está no início da jornada. Esse empresário que está te vendo aqui é aquele Gilmar lá de trás, na Saveiro, com a gasolina no cheiro. Fala para ele o que significou essa dificuldade. Fala olhando para aquela câmera ali. Essa dificuldade significou para mim resiliência, maturidade, né? E certeza. Em primeiro lugar, quando você tem fé em Deus, porque tem uma frase que me acompanha, Rodomário, ao longo da vida, e eu não sabia até um certo tempo atrás, o quão relevante ela sempre foi, que diz assim, graças a Deus e se Deus quiser. Então eu fui para casa assim, graças a Deus que eu estou passando por essa prova, por essa prova, mas se Deus quiser, eu vou superar isso. Aí. Né? Aí. Então assim, não desista. Né? Eu sempre digo o seguinte, tem uma diferença entre insistir e persistir. Né? Insistir é você tentar fazer as coisas da mesma forma sempre. E persistir é você continuar tentando fazer as coisas de forma diferente. Não deu de uma forma, meu irmão, muda e continua persistindo, mas desistir jamais. Porque se eu tivesse voltado lá para a minha terra, eu talvez não estaria aqui fazendo esse podcast com você hoje. Isso aí. E isso hoje virou literalmente um legado. Um legado. E é isso que você está deixando, por onde você passou no meio dessa jornada. Quantos caminhos que você teve que percorrer, quantas dificuldades que você teve que superar para esse Gilmar estar aqui hoje. Muita coisa, meu irmão. Então, assim, é muito bom ouvir isso, Gilmar, e esse é o propósito do Legado 360. É a gente entender que isso aqui é um propósito de Deus, né? É um propósito da gente, enquanto cristão, a gente entender que, assim, né, a mão de Deus... Mesmo a gente lá atrás, né, ainda não entendendo a dimensão da fé, né, tem um texto na Bíblia que eu gosto bastante que diz que a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas se espera. Então, essa dimensão, Hebreus. Essa dimensão, ela é poderosa. É verdade. E quando a gente, agora, desfrutando, né, do que a gente entende através da Bíblia, né? Através do testemunho, da transformação, a gente imagina assim, o quão poderoso é essa palavra sua liberada sobre alguém que pode estar hoje pensando em desistir. É isso. Né? E vai olhar para o que você falou, para o seu relato, e falar, opa, o Gilmar estava ali na Saveiro, não tinha gasolina, ele só deu para ir.
né? Não conseguiu voltar. Mas isso marcou a vida dele e vai marcar a sua. Então, amigo, não desista. Não desista. Então, assim, você já falou aqui de uma crise, eu ia fazer essa pergunta, mas você já depositou ela aqui no nosso podcast, né? E eu queria falar um pouco agora, já que você falou desses desafios, né, que vieram ao longo do tempo, eu queria falar agora um pouquinho sobre a indústria que nasce através desse esforço, dessa oportunidade, e como ela como que ela se destacou nesse mercado, chegando aonde chegou. Uhum. Assim, o que você teve por princípio, por valor, por estratégia, para trazer a Fibravit até aqui? Tá. Primeiro foi assim, o diferencial de produto, né? Isso fez grande diferença no mercado, porque foi um produto pioneiro, eu posso dizer, que foi pioneiro, que nós colocamos no mercado. Primeiro no mercado de evento, deu muito certo, deu super certo. Mercado de evento. Mercado de evento. Trabalhamos durante um bom tempo no mercado de eventos e depois nós, não que migramos, mas assim, nós pulverizamos, dividindo, né, do mercado de eventos, fomos também para o segmento da indústria, né? Para os canteiros de obras. Muito bom. Okay? Muito bom. Então, isso veio trazendo aqui para nós, esse diferencial foi nos ajudando, nos fortalecendo, em primeiro lugar. Em segundo lugar, vieram as normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho, né, são as NR 18, 24 e 31, que regulamentam instalação sanitária para canteiro de obras, locais de grande fluxo de pessoas e área rural, e que a especificação, por exemplo, de um item das normas, que é a instalação sanitária, veio ao encontro do nosso produto do banheiro hidráulico. É como se fizesse Ctrl+V, Ctrl+C, Ctrl+V Acabou. Na especificação. Isso fortaleceu ainda mais, principalmente nas indústrias, né? Mas além disso, o que eu costumo falar que torna, eu acho, um negócio sólido, um negócio importante, é a cultura da empresa. Muito bom. A cultura da empresa pautada nas suas diretrizes organizacionais como missão, visão e principalmente nos valores. Isso aí. Então, cultura é o que você faz aqui, o que faz na sua casa, como faz as coisas, né? Isso aí. Então, se você trabalhar fortemente a cultura da empresa, isso é muito importante. Muito bom. Para você tornar uma empresa sólida. Então, tem um produto, tem o diferencial do produto, tem as oportunidades das normas regulamentadoras, né? Mas tem o fortalecimento da cultura, que eu entendi que é primordial para um negócio ter sucesso, sabe? Entendi. Então, isso colaborou para que a gente pudesse chegar até aqui. Pegando um gancho aí, já que você falou dessa essência, né, de você, se isso for prático, né, não for muito... Eu sempre falo, né, existem muitas empresas que, por uma questão até de copiar, ela traz ali uma bela missão, uma bela visão, coloca lá na parede da empresa. Acabou. E ali estabelecia a cultura da minha empresa, só que vai muito mais além. Sim. Né? Aproveitando isso, assim, o que você considera hoje aquilo que destrói literalmente uma jornada empresarial para os tempos de hoje, tá? O que você considera que destrói, né, essa trajetória para se chegar aonde todo empresário quer ter sucesso naquilo que ele faz? O que você considera que destrói nos tempos que nós temos vivido hoje, o empresário? Rondomário, é assim, eu costumo falar que empresas são pessoas. Isso aí. Eu posso ter milhões de equipamentos na minha empresa, banheiros, caminhões, contêineres, como eu tenho, etc e tal. Mas se eu não tiver gente, se eu não tiver pessoas, nada disso vai funcionar, vai operacionalizar. Eu preciso ter pessoas. Isso aí. E aí você precisa ter pessoas muito bem alinhadas. Principalmente aquelas na qual você lida direto, né? Que são lideranças também, e que vão ter líderes também, alinhadas com aquilo que você tem, cara, e que eu acho que o empresário precisa olhar para isso mesmo, sabe? Olhar para qual é a cultura da tua empresa, cara. É pautada em quê? O que sustenta? O que sustenta ela? É o resultado pelo resultado? Então independe se você tem lá um cara que tem boa índole, se você tem um cara que tem mau índole, se você tem um cara que tem bom caráter, mau caráter, não importa, o que importa é que ele traz resultado para mim. Isso aí. É isso? Tudo bem, isso aí. Tá bom? Porque é a escolha de cada um. Mas eu acho que você precisa estabelecer uma relação, principalmente pautado em valores
morais, éticos, cristãos até, para que você possa ter algo de forma sólida, você possa ter pessoas que você possa confiar. Obviamente que você vai sofrer decepções, vai ter problemas, vai. Mas quando você faz esse alinhamento, a oportunidade e a chance de dar certo é muito grande. Qualquer relacionamento, se você primeiro pactua quais são os valores que nós temos, meu irmão, a oportunidade, a chance de dar certo é muito maior do que a chance de dar errado. Isso aí. Então eu acho que a empresa precisa olhar para isso. E precisa cuidar de gente. Isso aí. A empresa precisa cuidar de gente. Isso aí. Agora sim, para dar certo, líder ou técnico? Tem que ter os dois. Equilíbrio aí, né? Tem que ter um equilíbrio, né? As famosas hard skills e soft skills. E que hoje, inclusive, as empresas, as grandes empresas, estão primando por contratar executivos que tenham mais, inclusive, habilidades comportamentais, as soft, do que as técnicas, as hard. Né? Porque nós capacidade de se relacionar. Você hoje precisa disso. Porque é o seguinte, hoje você não lidera como liderava há anos atrás. Assim como você não cria filhos como criava anos atrás. Nós somos do tempo do faz o que eu falo, mas não faz o que eu faço, sim ou não? Isso aí. Certo? Isso aí. E não é verdade? Então, hoje, você cria filho assim? Não. Você precisa dar exemplo pro teu filho, senão ele não vai te respeitar, ele vai te questionar, tá certo? Ele vai ter dúvida com relação a própria referência que ele tem de pai e de mãe, ok? O funcionário, o empregado, o colaborador, o teu liderado é a mesma coisa. Você precisa liderar pelo exemplo, tá certo? E você precisa ter habilidades comportamentais. Primeiro, se autoconhecer. Quem eu sou? Você me perguntou lá atrás. Isso aí. Quem eu sou? Primeiro, se autoconhecer. Isso aí. Certo? Isso aí. Se autoconhecer. Para você poder entender e conhecer o outro. Aí entra o valor da empatia. Aí tem empatia, tem comunicação ativa, aí tem inteligência emocional, aí tem gestão de conflitos, conversas difíceis. Tem muita habilidade que a Daphne, esqueci o nome dela, sobrenome dela, que é um sobrenome muito complicado, ela publicou um livro chamado Power Skills, que ela diz o seguinte, que as soft skills, de soft não tem nada. É verdade. Não tem nada. As habilidades comportamentais que a gente precisa ter hoje, meu irmão, no mundo, nós estamos lidando com 5 gerações praticamente. É isso aí. 5 gerações que vêm de criações diferentes, culturas diferentes, de momentos, inclusive, de tecnologia diferentes. Então, você imagina isso. Eu tenho um filho que tem 38 anos, então nasceu nos idos de 88, né? Então vem de uma geração. Eu tenho uma filha de 26 anos, que já nasceu de 90 para 2000, os anos 2000. Tem outra pegada tecnológica 100%, raciocínio acelerado, você está entendendo? Aqui já matemático, né? Nossa, e sabe? E resultado imediato. É isso aí. É isso aí. Você precisa segurar de vez em quando a onda. Então você está falando aí de um grande desafio que se tem, né? Muito. No tempo que se vive hoje, e que se o empresário hoje ele não tiver essa atenção especial, com certeza ele vai ficar no meio do caminho, né? Ele tem dificuldade de delegar. Ele tem dificuldade de delegar, certo? E não confia nas pessoas, sabe? E, assim, às vezes fica estagnado por conta dessas dificuldades, né? E aí a gente às vezes não percebe por que do nível de rotatividade nas empresas. Por que do nível de rotatividade? Né? Qual é a causa? Ou as causas, não é uma só. Causa fundamental. Causa fundamental. Tudo ligado a... Você contrata pelo currículo e demite pelo comportamento. Olha aí. Eu venho aí de uma escola, tive a oportunidade, a gente já falou em outro momento, tive a oportunidade de participar durante quase 2 décadas de um grande grupo aqui do estado, né, o Grupo Águia Branca. É uma coisa que eu acho muito bacana, que assim, a relação que a gente estabeleceu, na verdade, que assim, apesar de não estar lá já há bastante tempo, eu sinto feliz em retornar à empresa. E algum tempo atrás um dos acionistas fui recebido, ele falou, é muito bom, você que fez parte da nossa família.
e volta hoje aqui com esse mesmo entusiasmo. Essa é a palavra, sabe? Eu acho que falando um pouco de comportamento, você percebe dentro da organização aquele funcionário que ele tem entusiasmo de falar aonde ele trabalha, né? O que ele faz. E eu sempre fiz isso, tá, Gilmar? Dentro da Guia Branca. Até hoje eu faço. Quando eu falo da Guia Branca, eu assim, uma coisa fala que com gosto, né? Com orgulho, uma coisa que se traz no momento que nós vivemos hoje, uma palavrinha que surgiu nessa modernidade, que é o tal do pertencimento, né? Na minha época, pertencimento era chamado de puxa-saquismo, né? Na minha época lá atrás, há 30 anos atrás. Porque assim, de fato, principalmente a gente que veio do interior, e você falou disso no início, a gente vem com uma proposta. Eu vim com uma proposta. Eu venho e não volto. Pronto. Poxa, mas para isso precisa haver dedicação naquilo que eu faço, para que eu não olhe para trás. Isso. E aquilo que foi estabelecido se mantenha. E eu sempre tive isso. E eu falo com orgulho que eu fui o primeiro estagiário da Guia Branca que se tornou gerente de tecnologia. Isso é muito bacana. Então, mas por quê? Foi por acaso? Não. Não, dedicação. Porque eu entrava e falava assim, isso aqui é o meu sonho. Engraçado que o gerente que eu ocupei o lugar dele, o Ivatan, na época, ele um dia ele falou assim, jamais eu tive a pretensão de falar assim, eu vou estar no lugar desse camarada um dia. Não, eu trabalhava, me dedicava para estar ali desenvolvendo algo e, quem sabe, ir ali alcançando, mudando de cargos, de funções e sempre absorvendo e crescendo, mas sempre com aquele pensamento, eu não posso retroceder, né? Eu não posso voltar atrás, né? Então é muito nessa linha do comportamento, né? De entender que eu precisava olhar para a empresa e falar, esse negócio é meu. É seu. É meu. Esse negócio aqui, a Guia Branca, é minha. É isso. E esse pedaço aqui é meu. É meu. Então eu vou cuidar disso. Vou cuidar disso, vou cuidar bem disso aqui. E você sabe que é aquela coisa do dono, né? Aquele que sai da sala, apaga a luz, se tem sujeira, ele limpa. E esse perfil está muito ligado a esse grupo, né? Então, assim, se você fosse hoje, imagina que... Qual conselho que você daria para o Gilmar, que estava lá no início começando? Você olha agora e olha lá para trás e vê o Gilmar começando. Qual era o conselho que você daria para ele? Fazer sempre as coisas com excelência. Muito bom. Muito bom. Fazer muito com bom. excelência. Muito bom. Fazer com amor, com dedicação, com excelência. Entrega. Seja comprometido, seja engajado, faça com excelência, né? O apóstolo Paulo recomenda, inclusive, né, em uma das suas cartas, que tudo que você fizer, faça como se fosse para Deus e não para os homens. Porque Deus te deu tudo com excelência, irmão. Te fez com excelência, nos fez com excelência. Então entrega nas nossas mãos com excelência, às vezes mais do que a gente pede. Você sabe, né? Que eu estou vendo ali, ó, isso aqui na sua camisa é o selo o selo do Prodifor. É um programa de qualidade do Espírito Santo, do Estado do Espírito Santo, né? É isso aí? Baseado na ISO 9000, só que é uma ISO 9000 Tô fazendo a propaganda local. Aqui pro pessoal do Prodifor. Mas você sabe que um dia eu estava dando uma palestra, né? E a gente traz muita reflexão da Sagrada Escritura, né? Que são princípios milenares, né? E eu falei um dia assim, inclusive era numa indústria, eu falei assim, vocês sabiam que o primeiro programa de qualidade total foi implementado através da Bíblia Sagrada? Aí o pessoal falou assim, mas lá não tinha ISO 9000. Eu falei, tinha sim, provo para vocês. Abra a Bíblia aí e olhe lá que estava assim, e viu Deus que era bom. Cada coisa que Deus criava, ele observava lá no livro da criação, em Gênesis, e viu Deus que era bom. Passava no crivo da qualidade. E viu Deus que era bom. Mas peraí, por que ele tem que perguntar se tudo que ele criava era com excelência e por que ele avaliava se era bom? Né? Esse era o grande questionamento. Por que está escrito lá? E viu Deus que era bom. Né? Então, foi o primeiro programa de qualidade. Deus não queria qualquer coisa, nem para mim e nem para você. Fez tudo perfeito. É tudo perfeito. Então, aí a pessoa que estava lá, não é que é verdade, rapaz? Se ele que criava, para que ele observava? E via ele que era bom, né? Então isso é muito legal quando você consegue trazer essa essência para dentro da organização, trazer uma cultura forte, trabalhar a questão dos valores humanos. Então, você já me respondeu que
que quando você olha lá e tivesse um Gilmar começando hoje, que deve ter alguns Gilmares que estão começando, esse é o recado que você deixa para eles, né? Exatamente, Rodomar. O que, que você considera, Gilmar? Uma pergunta que é bacana. Chefe líder. Hoje eu acho que a gente precisa primar por ser e treinar líderes, né? Porque a cultura do chefe é aquela cultura, como eu estava falando antes aí, do manda, obedece e está tudo bem. Está tudo bem, isso aí. Ok? Faz o que eu estou mandando e está tudo certo. Né? A cultura do líder é uma cultura de convencimento. É uma cultura de engajamento. É uma cultura de envolvimento das pessoas e trabalhar a consciência das pessoas no que tange a responsabilidade de cada um sobre aquilo que está entregue em sua mão para cuidar. Muito bom, é isso aí, é isso aí. Sabe? Então é isso que você tem que trabalhar. É isso que eu trabalho na minha empresa. Eu mexo na consciência das pessoas, entendeu? Mesmo aquele que está descomprometido, né? Eu toco no coração e na mente dele, viro as costas e vou embora. Eu deixo ele com 3, 4, 5 questionamentos na cabeça até o outro dia. Ou até uma semana, um mês. Entendeu? E aí, depois a gente vai conversando. O que um líder, na sua visão, não pode perder? Fala pra mim assim. O que ele tá lá desenvolvendo lá as habilidades dele, mas isso aqui você pode perder tudo, menos isso aqui. Eu falo o seguinte, que nós podemos, na nossa empresa, mudar o negócio. Nosso negócio hoje está ali, que é desenvolvimento, fabricação, locação e serviço de sanitários hidráulicos, módulos habitacionais e serviços relacionados, etc, etc. Eu mudo isso amanhã. Amanhã eu vou vender televisão. Então, eu mudo o negócio, eu mudo a missão, eu mudo a visão. Muito bom. Eu só não negocio princípios e valores, irmão. Isso não perde. O líder não pode perder. Não pode perder. Não pode perder, porque essa é a tua referência, é o que você tem de mais importante. São seus valores. Você não pode corromper os seus valores. Você não pode comprometer os seus valores por nenhum tipo de situação, de proposta, de condição. É por isso que eu falo o seguinte, um líder dentro de uma empresa, ele não pode ser político dentro de uma empresa. Aquele do estar bem com todo mundo, tá certo? Ele tem que ser justo com todo mundo. Isso aí. Tá certo? Ele tem que ser um camarada acessível, humilde, tá certo? Comunicativo, ok? Ele tem que ser justo, mas ele não pode permitir na tua organização qualquer desvio que vá contra aquilo que você tem como valor ou como valores. O líder não pode perder os valores, porque você perde credibilidade. E credibilidade, Rodomário, você não compra. Credibilidade você conquista ao longo do tempo. Né? É uma construção. E que você sabe que você... Porque existe sua consciência e existe reputação. Você tem que estar bem com a sua consciência, ok? Você tem que ter uma boa reputação, porque a reputação é aquilo que as pessoas acham de você, pensam de você, veem em você. Isso aí. Certo? Isso aí. Você conquistar é uma construção que vai até o final da nossa vida. Isso aí. Mas para você perder, irmão, Inclusive, isso faz parte do que você deixa, que está ali dentro. Ó. Exatamente. Jesus, ele foi um grande líder que fez uma construção de um legado e que de fato permanece até hoje. Ele já não está em nosso meio, né? Mas reverbera aqueles valores ali. E estamos hoje testemunhando porque foi deixado. Foi deixado esse legado. Falando de Jesus, qual o papel assim, da fé nessa sua jornada, nessa sua caminhada? Onde você viu assim, a fé ela sendo assim, um fator de não vou falar consideração, né, mas assim, um papel preponderante nessa sua jornada? Onde é que entra a fé aí no negócio? Rodomário, eu me considero uma pessoa de fé desde muito cedo. Entendi. Porque desde muito cedo eu sempre agradeci muito a Deus. Eu sempre tive, como eu te falei, 2 frases que eu carrego na minha vida desde novo.
desde lá da nossa terra. Sim. Graças a Deus, se Deus quiser. Graças a Deus, se Deus quiser. Então, e sempre gostei de agradecer a Deus, de falar de Deus, né? Então, essa fé vem lá de trás. Porque eu acho que a gente precisa primar por isso. E ela tem uma influência hoje, Gilmar? Não, mas aí eu ia te falar isso, né? Então, assim, mas isso veio muito forte me acompanhando e trazendo para mim uma reflexão da importância e a convicção de ter essa fé em Jesus, essa fé em Deus, como centro da tua vida, né? Tipo assim, há uns 10 anos, uns 8 a 10 anos para cá, né? Entendi. Como eu tive algumas experiências muito boas, em fases ruins, e experiências de superação, e experiências de me tornar mais resiliente, ok? Através da fé. Foi aí que você buscou? Através da fé. Foi aí que eu tive um encontro extraordinário com Deus, né? Entendi. Através do Espírito Santo. E isso mudou a minha vida. E tem mudado a minha vida. Sim. E a vida da minha empresa. Entendi. Aí eu falo que a minha empresa hoje é uma empresa do reino. É isso aí. É uma empresa do reino. Então, você vê que uma experiência que veio através da fé, hoje se tornou praticamente assim, uma espinha dorsal para o que é o negócio hoje. Com certeza, com certeza. E assim, e a valorização das pessoas nesse contexto foi algo extraordinário para mim. Porque a gente já falou muito e ouve muito falar, mexer com gente é difícil, não é verdade? Sim, é um dito, fala, né? É um dito, a gente fala o tempo todo ou ouve o tempo todo. Mas um dia eu tomei uma decisão, por conta de 2 questionamentos que eu fiz em função dessa frase que estava me incomodando demais no meio empresarial. Essa frase do mexer com gente é difícil, né? Por conta de todas as questões que a gente tem na empresa com relação a pessoas, né? Mas eu fiz 2 perguntas. Falei bem assim, de que planeta que eu sou? E que ser que eu sou? Se eu sou do planeta Terra e sou um ser humano, eu sou gente. Se mexer com gente é difícil, mexer comigo também é. E de fato porque eu falo que tem dia que eu olho no espelho, eu estou insuportável. Se eu pudesse, nem saía de casa, nem ia para a empresa, sabe como? Sim. Então eu falei, a partir de hoje não falo mais isso. A partir de hoje tem 2 coisas que eu quero. Primeiro, me conhecer cada vez mais. Sim. Quem sou eu? Sim. Autoconhecimento. Segundo, para eu ter condições de conhecer as pessoas. Tá certo? E terceiro, o que eu preciso de ferramentas para lidar com gente dentro da minha organização? Eu vou buscar, porque eu nunca mais falo essa palavra. E nunca mais falei essa palavra de mexer com gente difícil. Entendi. Eu procuro entender as pessoas, conhecer as pessoas e ver o que tem de metodologia aí. Ferramentas. Pra gente, por exemplo, eu tenho alguns programas lá na empresa que eu considero importantes, né? Eu tenho um programa chamado Fale Conosco, que é um programa liderado por uma psicóloga, que faz atendimento psicológico toda semana na nossa empresa, para os funcionários que querem, não é obrigatório, e de forma gratuita. Legal. É um programa que eu tenho há 3 anos implantado na empresa. Que bom. Programa Fale Conosco. Excelente, na verdade. Eu tenho um outro programa chamado Café com o Diretor, que é um programa que eu me reúno uma vez por mês com toda a equipe, toda a empresa, separada por setores, ADM, operação e produção, para ouvir os meus colaboradores. Eu sou o que menos falo. Literalmente um café, e eu sento com a turma ali e eu quero ouvir. O que está bom, o que está ruim, tá? O que pode melhorar, o que eles têm de sugestão. Você está vendo, empresário? Olha a quantidade de coisa que você está podendo ouvir aqui do Gilmar e implementar aí na sua organização. Talvez vai ser uma virada de chave no teu negócio. Já deu aqui o nome, já fez uma consultoria aqui gratuita, te deixando 2 ferramentas, o Fale Conosco e outro, o Café com Diretor. Café com Diretor. Café com Diretor. São 2 programas. O outro programa que eu tenho lá é distribuição de resultado, é o PL que a gente tem. Todo ano
nós fazemos distribuição de 10% do resultado líquido da empresa. Para todos os funcionários, dentro de um programa também de meritocracia, né? Onde a gente distribui para todos os funcionários. Hoje são 50 funcionários, né, nas nossas unidades que a gente tem em Espírito Santo, no Pará, no Maranhão, e uma empresa de 18 a 20 milhões por ano de faturamento, e que eu faço questão, meu irmão, e eu fico muito feliz. Primeiro, do resultado ser positivo, né, Senhor? Segundo, de pegar essa parte e dividir com todo mundo, sabe? Eu acho isso, era um sonho que a gente tinha. E, assim, se organizou para isso? Nos organizamos para isso. Então, por 4 anos consecutivos, a gente tem tido êxito, tido oportunidade de estar distribuindo como forma de reconhecimento, que empresa é isso que eu falei, são pessoas, né? Entendi. É o time que está ali tocando. Você falou de time, time lembra família, né? E a pergunta que eu tenho para você agora é essa, exatamente essa. Como é que é esse equilíbrio entre família e negócio, família e empresa? Me fala um pouquinho dessa sua experiência hoje no que diz respeito a esse equilíbrio entre família e empresa. Assim, tudo é uma questão de maturidade, né? Equilíbrio você vai assim obtendo ao longo do tempo, né? São 27 anos de negócio, né? E nesses 27 anos houve fases na qual eu tive muito focado no negócio, com muita necessidade, por exemplo, de estar viajando bastante, mas uma coisa que é da nossa essência, né, Rodomário? Nós fomos criados no berço familiar. Sim, sim. Não é verdade? Fomos criados nesse berço, família como centro das coisas, né? Sim. E isso me ajudou muito, porque o meu foco sempre foi família, trabalho e lazer. Família, trabalho e lazer. O meu foco sempre foi esse. Eu sempre consegui fazer esse equilíbrio, mas como eu estou falando, a maturidade vai fazendo você balancear, né? Trazer o equilíbrio. Trazer esse equilíbrio. Aí você vai balanceando. Eu preciso aqui, muito bom, né? Muito bom, eu preciso aqui acertar isso aqui. Estou muito focado no trabalho, deixa eu voltar para cá. Mas sempre foi pensando, refletindo sobre isso, mas primando por esses pilares. Entendi. Sabe? Porque é importante, né? Na nossa vida, esse apoio, né? Entendi. Então, se você tem se você consegue fazer essa construção e trazer esse equilíbrio, com certeza o empresário... Porque tem muito essa coisa de que assim, há, às vezes, uma dedicação exacerbada por parte do empresário e ele termina colocando o negócio dele acima da família dele. Exatamente. Né? E quantas famílias são destruídas por falta desse equilíbrio? Sem dúvida. Até porque ele acha que, tipo assim, prioridade zero é isso, para manter aquilo ali, né? Para manter a família. Mas o manter a família, às vezes, Rodomário, não é manter a família provida de bens materiais. Não é manter a família provida de recurso financeiro, sabe, de posição social, mas é manter um relacionamento de amor, um relacionamento de cumplicidade, um relacionamento que possa fazer com que teus filhos percebam a sua presença ali e ter você como referência. Isso é importante. E você falou isso, me vem à memória assim, né? Infelizmente existem aqueles pais de família que são empresários que eles conseguem distanciar a empresa da família ao ponto que os filhos passam a odiar a empresa. Porque sentem que a empresa que está ali dentro de casa. Então, eu não quero isso aqui. Só que o pai está ali, ele está enxergando basicamente essa questão do valor monetário, né, do dinheiro, da provisão que vem dali, e ele não consegue, por fazer isso de forma desequilibrada, de fato ele não consegue trazer essa mensagem leve, né? É verdade. E aí a família vira um problema para a empresa e a empresa vira um problema para a família, né? Bom, a gente está caminhando para o final, mas ainda tem umas perguntinhas aqui, né? Vamos falar aqui para a gente fechar. Existe alguma cicatriz, né? Alguma cicatriz que ajudou literalmente a moldar o empresário Gilmar? Alguma cicatrizinha? Toda vez que você lembra, esse Gilmar que existe aqui
só existe por causa dessa... Tem algo, se não tiver, não tem problema, mas tem... Não, eu acho que cicatrizes, você tem muitas ao longo do tempo. Não é verdade? Isso aí, é difícil, talvez, até de mensurar uma, né? Porque não é uma cicatriz. São né? várias. São várias cicatrizes. O importante é você não deixar ferida aberta, cara. É isso aí. Porque a vida, cara, assim, é uma aprende vida, aí, empresário. a vida é isso, cara. A vida não é só... não, a vida tem desafios. É que né? não é glamour, né? Não é glamour, tem desafio. Tem mais desafio do que tudo. Vocês sabem disso também, né? Não podemos ser hipócrita. Tem mais desafio, mais problema, mais traições, mais decepções, né? Do que... Então, assim, você tem várias... cicatrizes, mas o importante, cara, é você não deixar a ferida aberta, sabe? Resolve, tem que fechar um ciclo, fecha, tem que resolver, resolve, tem que afastar, afasta, sabe? Então assim, e ali segue a vida, não fica remoendo, sabe? Traga aquilo como experiência e tira o que é bom. O que é ruim você joga fora. Eu sempre procurei... Rodomari, já aconteceu coisas na minha vida, como dizia minha tia Iracema, que está no céu, do arco da velha. Você lembra dessa frase? Não lembra dessa frase? Arco da velha? Sim, sim. Meu irmão, mas eu te falo de todo o coração, velho. Eu não lembro de coisas ruins, não, velho. Não. Aquilo para mim foi experiência. Aquilo eu tirei o de bom, foi maturidade, foi tudo. Até nos erros que cometi, para você não errar mais, né? Você filtra, segura ali como experiência e acabou. E segue a vida. Legal. E como eu te falei, mantenha as cicatrizes, não vai apagar, não apaga. Você sabe disso, uma cicatriz não apaga, tá certo? Mas o importante é você não deixar ferida aberta. É isso aí. Falando em ferida, qual é a marca que o Gilmar Régio vai deixar no mercado capixaba, no mercado empresarial capixaba? Qual é a marca que o Gilmar vai deixar? Fala aqui para essa câmera, Gilmar. Irmão, a marca que eu quero deixar... Além da Fibravit, né? Mas é um empresário que foi servo, cuidou de pessoas, né? Jesus, quando ele reuniu os 12, o time dele... para tomar a última ceia com o time, que já estava preparado, treinado, capacitado durante 3 anos e meio. Isso aí. O que Jesus fez? Ele pega uma toalha, uma vasilha de água e vai lavar os pés dos discípulos, trazendo para nós um conceito extraordinário de liderança servidora, que Pedro, naquele momento, não entendeu. Pedro, eu gostava do Pedro, eu gosto da história do Pedro, porque Pedro era questionador, Pedro era polêmico, Pedro era precipitado às vezes, né? Eu acho que ele era um pouco ansioso também e às vezes até inconveniente, tá certo? Mas eu gostava do perfil dele por conta desses contrapontos, né? E é necessário, né? E é muito necessário, né? E ele não entende, ele fala, não, Jesus, o Senhor vai lavar meus pés? Não, o Senhor não vai fazer isso. O Senhor, Jesus, poderoso, pô, não, eu reconheci o Senhor como Filho do Deus vivo, o Senhor vai lavar meus pés. Isso aqui eu estou conjecturando, sem fugir da palavra. E Jesus fala para esse Pedro, se eu não lavar os teus pés, você não tem parte comigo. O que eu faço agora, talvez você não entenda, mas depois você vai entender. Se eu não servir vocês agora, vocês como líderes, 12 líderes, tá certo? Vocês não servirão, esse é o meu legado. Eu não vi na terra, ele falou isso. Assim como ele não veio à terra para julgar e condenar, ele também não veio para ser servido, ele veio para servir. Então o legado que eu quero deixar é de ser servo. Servo na empresa que eu tenho, servo como eu fui no Sindiplastes, quando fui presidente do Sindiplastes, servo em qualquer situação, em qualquer lugar, em qualquer instituição, aonde eu estiver, na família, eu quero ser servo. Continuar sendo servo. De fato, isso é isso aí que me identifica. É como você quer ser lembrado. É como que eu encontrei o meu propósito. Eu fiquei estudando sobre propósito, Rodomário, porque às vezes a gente fala de propósito e não sabe o que é propósito, tá certo? Quando eu descobri, Deus me deu a palavra, a frase. Impactar e estimular pessoas a serem melhores a cada dia. E uma frase oculta que essa é para mim. A começar por mim. É isso que eu faço hoje e é dessa forma que eu quero ser lembrado. Muito bom, muito bom. Pessoal, eu recebi hoje aqui no podcast Legado 360
Gilmar Régio, proprietário, diretor ali da Fibravit. Foi uma honra, Gilmar, ter te recebido aqui. Eu tenho certeza que essa conversa aqui, descontraída, ela vai ajudar na jornada de muitos empresários. Empresários que estão assistindo aqui, aqui, na verdade, não foi podcast, tá, gente? Isso aqui, sabe o que foi? Foi uma aula ao vivo de gestão empresarial. Falamos aqui de valores, falamos de princípios. E, assim, um minutinho, assim, qual o recado que você deixaria para essa turma que está vendo esse conteúdo abençoado? 1 minuto, Gilmar, olhando para essa câmera, assim, nesse 1 minuto, qual o recado que você deixaria, fazendo um resumão aí daquilo que a gente falou, para esse empresário que está começando agora essa construção de um legado? Eu trago a Bíblia como um manual de conduta para a minha vida, né? E eu acho extraordinário algumas passagens assim de alguns dos professores que ali tem, né? Então Paulo na carta aos Romanos, ele fala num determinado verso, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que possas conhecer qual a boa vontade e perfeita, qual é a boa vontade e agradável e perfeita vontade de Deus. Aí. Então, qual é a minha dica? Não cansem e nem se contentem com o que está posto, com o que está fazendo. Não se contentem. Seja um obstinado em buscar ser melhor a cada dia, em buscar fazer tudo com excelência. E não desista dos sonhos também. Como eu falei e citei aqui, se eu tivesse desistido, aonde que eu estava, né? E busque adquirir todos os dias conhecimento. Conhecimento é que te leva a patamares inacreditáveis. O legado que eu quero deixar, por exemplo, para os meus filhos, tá certo? A minha filha de 26 anos, que ainda mora comigo, é educação, conhecimento. Eu invisto nela tudo que eu posso, porque eu tenho certeza que vai ser com conhecimento que ela vai adquirir tudo que ela quiser na vida dela. Não vai depender de herança de papai. Ela vai conquistar com conhecimento. Então é isso que eu invisto nela. Gilmar, nunca foi esse papo, nunca foi sobre resultado. Foi sobre aquilo que você está deixando na vida das pessoas. Então, mais uma vez, gratidão por você ter concedido esse tempo aqui de qualidade para a gente estar falando para esse público que tão maravilhoso que tem acompanhado aqui o Legado 360. Mais uma vez, Legado 360. Resultados passam, mas legados permanecem. Obrigado pela oportunidade, Rodomário. Um abraço. Sucesso. Isso aí.